Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Paudalho. Isso pela primeira igreja do Recife, que tanto tem me ajudado a minha família, e que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ser orientado, ser cuidado por essa igreja. Mas, a princípio, eu quero convidar você a meditar juntamente comigo naquilo que nos diz a palavra de Deus. Isso na Epístola de Judas, nos versículos 3 e 4. Vamos meditar um pouco, saber o que a Bíblia tem a nos falar aqui nessa epístola. Nos diz o seguinte: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus, e negaram o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, que palavra grandiosa nós temos aqui. Palavra de Deus, infalível, inerrante, que traz muitas orientações para a nossa vida. E a Epístola de Judas não é diferente. Judas, o meu irmão de Jesus, foi escrita mais ou menos em meados dos anos 65 a 67 depois de Cristo. Ele nos fala muitas verdades. A princípio, Judas queria escrever a respeito da salvação, queria dar uma orientação à igreja a respeito dessa doutrina tão importante que é a doutrina da salvação. Mas como eu disse a vocês, por ser orientada pelo Espírito Santo, por ser direcionada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo condiciona ele, faz com que ele mude o assunto desta carta. E ele fala agora a respeito da defesa da fé, da importância de nós crermos na fé verdadeira, na fé em Cristo Jesus. E de como os falsos profetas, os falsos mestres, eles têm entrado dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Cristo, para dissimular seus falsos ensinos, a fim de levar pessoas que outrora conheciam verdadeiramente a palavra de Deus, vivenciaram experiências na presença de Deus, para agora viver falsos ensinos, viver uma vida guiada por outro espírito que não o Espírito de Cristo. Uma das coisas principais, uma das orientações principais que nós temos a respeito da fé que nós não podemos ignorar, a respeito daquilo que nós não podemos deixar de crer, é o credo apostólico. Apesar de não ter sido escrito diretamente pelos apóstolos, esse é um documento que vem séculos depois, mas que é muito importante, traz uma interpretação verdadeira daquilo que nós devemos crer. Ele nos diz o seguinte: creio em Deus Pai. Primeiramente, eu vou fazer parte por parte, e eu quero que você medite juntamente comigo em cada parte. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A fé verdadeira, ela tem uma crença em Deus. Deus que é trino, Deus que é uno, é um só Deus, mas que subsiste em três pessoas. Então, nós devemos crer que existe Deus. E esse Deus, ele é Pai. Pai de Jesus Cristo, Pai de cada um de nós, é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus pela qual todas as coisas foram criadas e todas elas são sustentadas. Esse Deus Pai é o Deus a quem nós devemos reter as nossas orações, que nós devemos entregar a nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele pelo qual nós temos a nossa salvação, aquele pelo qual nós podemos crer
que somos verdadeiramente salvos, não apenas crer, mas também viver essa salvação no nosso dia a dia. Nós podemos ter a nossa vida conforme a vida de Cristo. Isso porque Ele nos regenerou, Ele pagou pelos nossos pecados. E por isso eu sou cristão. Por isso eu creio que esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da vida de Cristo. Não só a sua vida. Pela sua vida Ele cumpriu perfeitamente a lei, mas Ele também morreu pagando pelos nossos pecados e nos capacitando a vivermos assim como Ele, constantemente lutando contra o nosso pecado. É certo que Jesus Cristo não teve pecado, mas através do seu perfeito exemplo, nós temos a capacidade de lutar também, lutar contra o nosso pecado. E através da sua morte, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele fez o sacrifício que nós nunca conseguiríamos fazer, porque um homem, ele nunca seria capaz de reconciliar-se com Deus sem um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno. E Ele padeceu, sofreu, morreu, mas não ficou por aí. Cristo ressuscitou e hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós e nos fazendo cada vez mais santos e transformados através do poder regenerador do seu sangue. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é em quem nós devemos crer. E Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Olhe só que obra grandiosa, que obra maravilhosa. Isso só é perceptível pela fé. Às vezes a gente encontra tantas pessoas que creem tantas coisas, creem, por exemplo, em vida fora do nosso planeta. Não duvido que possa existir alguma forma de vida, bactérias, células, essas coisas. Mas assim, é tão mais fácil para algumas pessoas crer que o mundo surgiu de uma explosão, crer que os aliens criaram nosso planeta, crer em teoria da conspiração, do que crer na palavra de Deus. É tão difícil para as pessoas acreditarem que a palavra de Deus é nossa fonte de fé, é nossa fonte de vida. É tão difícil para elas acreditarem que Jesus Cristo é aquele homem simples que viveu entre os homens, é Deus e é Filho de Deus. É tão difícil para as pessoas crerem nisso. Sabe por quê? Porque isso não se crê pela mente humana. Isso não é possível ao discernimento humano. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E isso só nos é dado através do Espírito Santo. Creia em Jesus Cristo. Creia na obra de Cristo. E você vai ver quão maravilhosa transformação você vai receber na sua vida. Ele morreu e ressuscitou. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na Santa Igreja Católica, que não é a romana, mas sim o corpo de Cristo espalhado por todo o planeta. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações que são salvas em Cristo Jesus. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Meus irmãos, quão grandiosa é essa promessa que Cristo nos dá. Que nós não apenas viveremos uma vida de conformidade com a sua vontade, mas que passaremos a eternidade com Ele. A maior riqueza que nós vamos ter lá no céu, ou aqui no novo céu e na nova terra, quando Cristo instaurar o seu reino universal, vai ser muito mais do que as ruas de ouro, de cristal, aquelas coisas que muitas pessoas gananciosas estão interessadas. Mas a maior riqueza da eternidade com Deus vai ser a presença do próprio Deus na nossa vida. Cristo vai estar presente juntamente conosco. A glória de Deus, a glória de Cristo Jesus vai encher de uma forma tamanha o universo que nada do que for exterior vai nos interessar. Nada do que não for Cristo, nada do que não for Deus vai nos interessar. A presença de Deus vai preencher de uma forma o nosso coração, que nós estaremos plenamente satisfeitos nele. Então, por isso, meus irmãos, eu preciso que você guarde a sua fé. Guarde a fé não na teologia da prosperidade,
não nas coisas que esse mundo oferece, não nos pensamentos humanos, mas em Cristo Jesus, porque a fé salvadora provém da palavra de Deus, e Cristo é a palavra de Deus encarnada. Creia em Cristo e seja salvo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.